世界に痛みを神羅転生 Salve, rapaziada! E aí, meus manos, bora para mais um videozinho, velho? Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre os atributos do Naruto Online. Vários deles são bem autoexplicativos e bem intuitivo, inclusive alguns sistemas como estratégia e 8 portões, mas eu sinto que a galera tem bastante dificuldade. Eu estou fazendo bastante análises e tanto os jogadores analisados como também nos comentários, muita gente tá com bastante dúvida sobre isso, e pra gente que é macaco velho e já joga há muito tempo, é uma coisa muito intuitiva. Mas para quem está começando, pode ser que sinta um pouco de dificuldade em entender e interpretar o que cada atributo faz. Então, nesse videozinho, a gente vai trocar uma ideia sobre esses atributos aí, e eu quero tentar passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho, baseado na experiência que eu tenho com o game. Fechou, rapaziada? Antes disso, eu quero lembrar vocês que tá tendo uma série de sorteios no canal. Primeiramente, um sorteio para assinantes. Todo membro assinante do canal tem acesso ao grupo do WhatsApp, tem também como benefício uma análise simples e um acompanhamento da conta diretamente comigo, e também pode dar sugestões de eventos e composições que quer que eu traga em vídeo. Além de todos esses benefícios, agora eu estou disponibilizando uma análise mensalmente que vai ser sorteada lá no grupo dos subs. Atualmente, eu e o Sora estamos com 21 membros assinantes e a gente vai começar com esses sorteios, e sempre em um múltiplo de 20 a gente vai aumentar a quantidade de sorteios. Ou seja, com 20 membros assinantes, todo dia 25 eu vou sortear uma análise lá no grupo dos subs. Com 40 membros assinantes, eu vou sortear 2 análises lá no grupo do sub, todo dia 25, tá? Com 60 eu sorteio 3, com 80 eu sorteio 4 e assim sucessivamente. Conforme mais pessoas for chegando e for dando essa moral para o canal, a gente aumenta a quantidade de sorteio de análises para justamente mais gente ser beneficiada com isso daí. Fechou, meu mano? Mas o sorteio não fica só para os membros assinantes. Todo dia 30 eu vou fazer um sorteio para os inscritos do canal. Eu vou postar um vídeo provavelmente dia 20, e nesse vídeo você que é inscrito tem que ir lá curtir e comentar, deixar o seu nick lá e o seu Discord, que eu vou fazer o sorteio dia 30, entro em contato com você e a gente já agenda essa análise. Fechou, rapaziada? Eu quero disponibilizar essas análises principalmente para os membros assinantes e também para os inscritos, para tentar ajudar um pouquinho o pessoal, fazer algumas análises grátis, para também retribuir um pouquinho de todo o apoio que vocês estão dando para o canal. Fechou? Recado dado, vamos voltar aqui ao foco do nosso vídeo. Vamos conversar um pouquinho sobre os atributos, tá, rapaziada? Vamos abrir a aba aqui. Como eu falei, a maioria deles, na verdade, é bem intuitivo, tá? Mas vamos dar uma destrinchada aqui. De repente, alguém tiver alguma dúvida, a gente já consegue sanar essa dúvida aqui. Vamos começar aqui por vida, ataque, defesa, ninjutsu e resistência. São os atributos primários, tá, rapaziada? Vida é bem autoexplicativo, é a quantidade de vida que o teu personagem tem. Não me diga! Ataque e ninjutsu são os atributos ofensivos, é o atributo que o sistema vai usar como base para ver o quanto de dano você causa. Defesa e resistência são os atributos defensivos. O sistema também vai utilizar eles para ver o quanto você consegue tancar do dano que você está recebendo, tá? Aqui, o ataque e a defesa, ninjutsu e resistência, se você já veio de outros games, vamos colocar de uma forma mais básica para você interpretar, tá? Ataque é dano físico, defesa é armadura. Então, automaticamente, uma coisa está interligada à outra, tá? Quanto mais defesa você tem, menos dano físico você recebe. E ninjutsu e resistência, vamos colocar aqui como dano mágico e resistência mágica. Então, quanto mais resistência mágica você tem, menos dano mágico você leva. É basicamente assim, tá? Usei só uma analogia para vocês entenderem, mas é basicamente assim que os atributos primários funcionam. Aqui embaixo, nós temos os atributos potenciais. Sinceramente, aqui já está a primeira dúvida que geralmente muita gente pergunta e, sinceramente, muita gente não sabe.
Os atributos potenciais a gente utiliza para saber se o ninja ele se baseia mais em ninjutsu ou mais em taijutsu ou qualquer coisa do tipo, tá? Então esse atributo aqui é o que você vai utilizar para saber em que casa você deixa o teu ninja na estratégia, por exemplo, ou que humor você utiliza, sempre levando em consideração os atributos potenciais, tá? Deixa eu vir aqui na janela de ninjas. Eu conversei com um jogador e ele tinha a seguinte dúvida sobre por que diversão é melhor, né? Por que ele não podia usar ataque? E ele usou o seguinte comentário: Doc, eu vejo que o meu ninja, ele é Tai e Nin. Pode ver que do lado da descrição das habilidades tem ali se ela é Tai e Nin ou se ela é híbrida. E ele falou assim, eu vejo que todas as habilidades têm Tai e Nin, então não faz diferença ataque ou ninjutsu. Na verdade faz, rapaziada. Realmente a habilidade ela tem um dano híbrido, ela vai levar os dois números em consideração. A gente não tem acesso ao código fonte, né? A gente não sabe como exatamente funciona esse cálculo de dano, mas a gente sabe que vai levar os dois números em consideração. Mas para você saber se é Tai ou se é Nin, você tem que usar essa janela potencial aqui, tá? É aqui que você vai saber. Por exemplo, o Shisui, ele escala aqui 1438, né? É o número de ataque, 2109 é o número de ninjutsu. Então a gente consegue concluir que ele estaca mais com ninjutsu do que com ataque. É com essa janela que você vai escolher também o seu humor. Você deixa o potencial maior no mais e o potencial menor no menos. Como ele escala mais, quanto maior a porcentagem, melhor. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, ninjutsu e resistência. Então, o potencial maior do Sasuke está em ninjutsu e o menor está em resistência, fazendo com que ele perca bem pouco e ganhe bastante. Então, essa abazinha de atributos potenciais, ela serve para você identificar como que o ninja se comporta no combate, qual atributo é melhor para ele. Fechou, meus manos? Vamos dar seguimento aqui. Nós temos primeiro ataque, crítico, dano crítico, combo e controle. São os atributos secundários que a gente vira e mexe está falando deles, tá? Primeiro ataque, ele é bem autoexplicativo. Quanto maior a quantidade de primeiro ataque você tem, você compete diretamente com seu oponente, então a maior quantidade ataca primeiro, tá? Existe uma diferença base de 10k entre cada movimento, tá? E eu sempre brinco, pô, a minha conta tá atacando antes que o segundo movimento do cara, ou antes que o terceiro movimento do cara. Então, o que que acontece? Se o seu segundo movimento tem mais de 10k de diferença do primeiro movimento do cara, vamos dar um exemplo prático. Eu tô jogando com alguém que ele tem 88k de primeiro ataque no primeiro movimento, só que o meu segundo tem 99. Essa é uma diferença de 11 mil. Eu ataco primeiro que ele, mesmo estando em segundo movimento. Então existe uma diferença base de 10k de primeiro ataque acumulativa entre os movimentos, tá? Quando às vezes o meu quarto movimento ataca primeiro, quer dizer que eu tenho 30 mil a mais de atributo do que o primeiro movimento do cara. Como eu disse, é uma diferença de 10k acumulativa. Então, dependendo da diferença de força, principalmente de atributo, às vezes eu ataco todos os meus movimentos antes do primeiro movimento do cara atacar. Essa é uma coisa bem intuitiva, é um segredinho de atributo aí que a gente que está jogando há muito tempo já sabe, mas se você é novo no game e não sabia, é assim que funciona o primeiro ataque. Fechou, meu mano? Crítico e dano crítico são atributos ofensivos e defensivos ao mesmo tempo, tá? O mesmo serve para combo e controle. É por isso que os atributos secundários, eles são bem relevantes, porque ao mesmo tempo que eles vão te ajudar a causar mais dano ou causar mais controle, eles também vão evitar que você leve mais dano ou mais controle, tá? Crítico é a possibilidade de você critar no cara. Então, quanto maior o seu dano crítico, maior vai ser a chance de você causar um dano crítico no oponente, tá? Já o dano crítico é a quantidade que esse dano vai ser causado. Por exemplo, se você tiver muito crítico, mas tiver pouco dano crítico, você vai critar no cara, mas o seu dano crítico vai ser baixo, porque você não tem muito dano crítico, entende? É por isso que é sempre bem interessante manter esses dois atributos aqui bem equivalentes, porque se você critar, você já causa aquele danão. E volto a dizer, eles são atributos defensivos também, ou seja, quanto maior o seu crítico e dano crítico, menos crítico você leva, e caso o cara crite, esse dano crítico vai ser menor.
Então, eles são atributos ofensivos e defensivos ao mesmo tempo. É por isso que são bem importantes no combate. Combo e controle seguem a mesma linha de crítico e dano crítico, tá? São atributos ofensivos e defensivos também. Combo, quanto maior a quantidade de combo você tiver, maior é a chance de você combar no oponente, só que ao mesmo tempo, menor a chance dele combar em você. Como eu disse, é uma faca de dois gumes, serve tanto de forma defensiva como de forma ofensiva também. E o controle segue a mesma linha de raciocínio. Quanto mais controle você tem, você controla o cara e menos você é controlado. Tá, rapaziada? É um pouco confuso, talvez, a explicação. Eu tô tentando ser o mais claro possível, mas se você não entendeu, Nem eu também. volta aí, assiste de novo, que é basicamente assim que todos esses atributos funcionam. Beleza? Vamos seguir aqui adiante nas resistências elementais. Volto a dizer e repito, a gente não tem acesso ao código-fonte, mas o que a gente deduz? Essa porcentagem elemental, ela é calculada quando o ninja dá dano elemental no seu ataque básico ou na sua esotérica. A gente acredita que ele cause aquele dano calculado mais essa porcentagem aqui, se o dano for elemental. E o mesmo serve para resistência elemental. Você recebe todo aquele dano, mas essa porcentagem é mitigada quando você tem essa resistência elemental, tá? Essa resistência elemental no começo do jogo não é tão relevante, mas no endgame realmente ajuda bastante, tá? E aonde você consegue essas resistências e esse dano elemental? As resistências, a maior parte você vai conseguir nas ferramentas, tá? É interessante que você deixe as suas ferramentas assim. Pode ver que todas as minhas, ela tem 5 slots de resistência elemental e um slot de dano crítico. Todas elas seguem o mesmo padrão. Então, se você está em server novo e não sabia disso, esse é o padrão utilizado na maioria das contas que estão aí no top 10, top 20 BR. Tá, meu mano? Deixa nesse padrãozinho aqui que não vai ter erro. Lá no mid endgame, essa resistência elemental vai te ajudar um pouquinho. Nós temos também o sistema de 5 chakras, que é um sistema que também vai te dar uma porcentagem elemental. É daqui que sai aquela porcentagem ofensiva, né? O seu dano elemental, mas também ajuda um pouquinho na questão da resistência, tá? Ajuda ninja, essa cartinha elemental. Também aqui vem uma porcentagem bacana, tá? Porque conforme você vai combando aqui, você vai ganhando um pouquinho de resistência. Seria bem interessante a gente sempre ter uma quantidade de cartas quase que limitadas, upadas, né? Que de, por exemplo, um Ninja Fogo, você vinha aqui e colocava tudo água e assim por diante, né? Para sempre cauterar o seu elemento negativo para fazer com que a sua resistência elemental fique mais alta. Mas como tudo custa muito caro no Naruto, a gente só upa as cartas aqui para ganhar os atributos, e a resistência elemental a gente tenta fazer da forma certa quando dá. Senão a gente só coloca as cartinhas aqui para ganhar os atributos mesmo. Mas veja aqui que você também ganha um pouquinho de resistência elemental nessa parte aqui. Fechou, meus manos? Atributos elementais, tá explicado para vocês mais ou menos como que funciona. Vamos seguir adiante aqui na penetração de Tai Nin, redução de dano e regeneração. Esses atributos aqui, segundo o nosso mestre Smai, ele realizou alguns testes, são atributos que são considerados em PvE. Ele fez alguns combates, né, em que ele colocou penetração, fez o combate, depois tirou penetração, fez o combate e deu o mesmo dano, exatamente o mesmo dano. Então a gente chegou à conclusão, ele chegou à conclusão de que esses atributos aqui são relevantes para combates PvE. No PvP não tem tanta relevância assim, porque como eu falei, ele fez o teste e mesmo com e sem penetração, o dano foi o mesmo. Fechou, meus manos? Eu acho que eu já dei uma destrinchada aqui mais ou menos como que funciona essa tabela. Eu volto a dizer, tudo é muito autoexplicativo, é muito intuitivo, mas muita gente tem bastante dúvida. Então eu decidi vir aqui e ter essa conversinha aqui para ver se eu consigo ajudar pelo menos um pouquinho essa galera que não está encontrando o padrão em questão dos atributos. Eu também queria aproveitar esse videozinho para falar sobre dois sistemas que a galera tem bastante dúvida, tá? Eu vou começar pelos 8 portões. Sinceramente, é um sistema que não tem segredo, meu mano, mas a galera fica muito confusa aqui e eu vou fazer uma explicação breve do que eu acredito que seja o correto, tá? Esse sistema aqui
teoricamente, a gente tinha que ter várias opções de portões disponível para cada ninja que você colocar, você adaptar esses atributos ao ninja que você colocou. Vou dar um exemplo prático do que eu tô falando. Eu estou usando o punho e aqui eu tenho ninjutsu e ataque. São dois atributos que o punho não usa. Então eu poderia colocar outros atributos aqui que fossem mais bem aproveitados pelo ninja. Todo o resto aqui tá um padrão. Eu acredito que todos eles são beneficiados disso, mas teoricamente era assim que era para funcionar, tá? Na prática, como funciona, Doc? Na prática, você encontra um padrão que beneficie todos os ninjas que você coloca para você não precisar ficar trocando, porque esse é um sistema que é muito caro, demanda muito tempo, então para você ter toda essa versatilidade de atributos, vai te custar muito tempo. Então, eu achei um padrãozinho aqui na minha conta de ataque ninjutsu, defesa resistência, crítico dano crítico e primeiro ataque. São atributos primários e secundários, bem relevantes, tá? Eu também estou complementando aqui com controle, mas isso aqui eu já falei em vídeos anteriores, eu pretendo trocar por vida, que eu acho que vida é um atributo mais relevante do que controle, porque controle se baseia em RNG, já vida é um atributo flat e muitas vezes 1000 a mais de vida salva um combate. Eu utilizo esse padrão em todos os meus ninjas, eu nunca troco, eu acredito que seja um padrão muito bom, são atributos primários e secundários que com certeza vão beneficiar qualquer ninja que você coloque na composição. Não tem muito segredo, tá? O número que está aqui em verdinho é exatamente o atributo que você está ganhando. Não tem porcentagem, não tem exponencial, nem nada do tipo. Você coloca o portão e ganha esse atributo aqui no movimento que está utilizando. É bem intuitivo, mas como a galera tem bastante dúvida, eu decidi dar só uma conversadinha sobre isso aqui, para ver se de repente eu consigo abrir um pouquinho a mente de vocês. E para finalizar, por último, mas não menos importante, eu quero conversar sobre estratégia. É uma dúvida muito recorrente, mas no começo do vídeo eu já expliquei para vocês os atributos potenciais para a gente identificar, né, se o ninja é ninjutsu, se o ninja é ataque e assim por diante. Então, por que a diversão é a melhor? Na verdade, não existe melhor, tá, rapaziada? Eu sou o melhor. Assim como no Portões, teoricamente, a gente tinha que ter tudo isso aqui no talo. Todas elas full, tá? E daí, dependendo da composição que a gente coloca, a gente vem aqui e utiliza a estratégia que está mais de acordo com a composição que a gente está utilizando. O problema dessa lógica é que o Naruto é tudo muito caro, e vocês estão ligados. Então não tem como upar tudo isso aqui, rapaziada. Demoraria 1000 anos e custaria milhares e milhares de reais. Então o que a gente faz? A gente acha uma delas que seja um pouco mais versátil, para poder focar recurso, porque se você for upar todas elas ao mesmo tempo, você sempre vai ter uma estratégia fraca e sinceramente não vai ser assim tão vantajoso para sua conta. E por que a diversão, Doc? Eu já expliquei para vocês que todos os ninjas potenciais, a maioria deles de metas atuais e anteriores, eles são ninjutsu. Obviamente, a resistência é o atributo defensivo do ninjutsu, ou seja, a diversão cautela a diversão. Considerando que o seu oponente vai estar usando diversão também, ele vai estar lotado de ninjutsu, só que o seu personagem principal ou seus personagens defensivos vão estar lotados de resistência também. Então ela é uma estratégia que cautela o meta, e se o cara não estiver utilizando ela, com certeza você vai sair na frente, porque são atributos que vão fazer a diferença. Existe também a estratégia sombra, que leva a mesma base de atributo da diversão, só que sinceramente ela é distribuída de uma forma que eu não acho tão versátil. Eu não consigo reconhecer um posicionamento aqui que seja bom. Eu acho que diversão é um pouco mais versátil, porque você posiciona e realoca os ninjas de acordo com o meta que estiver rolando, tá? E reforçar mais uma vez, por que ninjutsu, Doc? Por que não usa uma de ataque? Porque o meta atual e todos os metas anteriores, que são Obito, Madara Edo, Naruto, todos eles são ninjas com potencial em ninjutsu. É por isso que a estratégia é tão mais utilizada do que todas as outras. Fechou, meu mano? Eu decidi vir fazer esse videozinho aqui justamente para tentar sanar um pouquinho a dúvida da rapaziada a respeito de atributo e desses sistemas aqui. Eu queria ressaltar que tudo que foi dito nesse vídeo
é somente a minha opinião e como que eu vejo os atributos e como que eu levo em consideração sempre que eu vou montar a minha composição ou investir em alguns sistemas. Fechou, meus manos? Eu espero que eu tenha ajudado vocês pelo menos um pouquinho. Se você tem alguma opinião diferente ou algum conhecimento para agregar, deixa aí nos comentários que eu sempre leio e comento todos os comentários. Crítica construtiva é sempre muito bem-vinda para a gente cada vez mais somar conhecimento e distribuir ele para a nossa comunidade. Fechou? Antes de finalizar esse videozinho, rapaziada, eu queria relembrar vocês que tá tendo 2 vídeos no canal todos os dias. Às 11 horas eu posto vídeos de conteúdo, às 4 horas da tarde eu posto vídeo de análise e quero convidar vocês a assistir esses vídeos de análise. Eu converso bastante sobre sistemas, explico bastante coisa, então de repente mesmo você não tendo a conta no nível que eu estou analisando, talvez eu comento alguma coisa ou explique algum sistema que pode ajudar você. Então, tá feito o convite, acompanhe as nossas análises aí, que conhecimento nunca é demais, rapaziada. Eu vou finalizar o videozinho por aqui. Se você assistiu até aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos para fortalecer. E é isso, guys. Valeu, falou!